Vocês podem observar que é uma leitura focada, né? Eu me foquei em algumas questões, mas eu fiz um bocado de destaques, né? Só que eu não vou ficar segurando vocês aqui a noite inteira. E vamos conversar, né? Sobre o que vocês acharam, sobre a leitura que vocês fizeram do romance. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários que já estão aqui. Falando da idade, né? 38 anos era muito velho no século XIX, né? O próprio autor do livro, o Adolfo Caminha, morreu com 29 anos de tuberculose. Os escritores morriam com 20 e poucos anos, né? Doentes e tudo mais. E a expectativa de vida era baixa, por isso que ela era considerada velha mesmo, né? E tem uma hora que ela se questiona, né? Não, eu tô inteira ainda, tô bonitona, né? Com à beira dos 40 anos, que hoje está na flor da idade, praticamente, né? Isso, ela viu no espelho, viu seu espelho e notou que realmente ainda prestava serviço. Qual velha? Nem um pé de galinha sequer, nem uma ruga, pois isso era ser velha? Que não. Lá quanto à idade, ninguém queria saber. A questão era cara e corpo, ora Deus, outro trecho. E o narrador reforça muito isso, né? O quanto que ela era vigorosa e quanto que ela tinha esse vigor até sexual mesmo, né? E ela passa a exercer esse domínio sexual sobre o Aleixo, que era exercido pelo bom crioulo, né? Os dois têm esse vigor físico muito, muito grande. Sim, é um título que hoje soa muito errado, né? Hoje nós olhamos com muito maus olhos para esse título, de ele ser uma pessoa muito sociável, né? Muito benquista, apesar de ter os dois lados da moeda, né? O narrador faz muito traz muito essas duas faces do Amaro dentro do romance, como que ele era aquele negro fora do padrão, no sentido de que era muito sociável, todo mundo amava ele, né? Isso pensando com o pensamento do século XIX, né? Não podemos tirar isso de foco, que foi um romance escrito no século XIX, que tem todas essas questões sociais envolvidas, né, sobre a caracterização da personagem negra. Então era visto com muito bons olhos ele ser essa pessoa sociável e tudo mais, mas sempre com desconfiança, porque ele sempre tinha essa coisa de que quando ele bebesse, quando ele se irritasse, ele ia virar uma besta selvagem que ia sair matando todo mundo, e é o que acontece muito na narrativa, e esse é um dos problemas, inclusive, mas não do problema enquanto narrativa, mas quando nós olhamos de ideologia do século XIX, né, que ela contamina o livro como não poderia deixar de ser, né, porque esse darwinismo social, né, essa questão do olhar biológico, para o biológico como uma algo imutável, né, é uma característica recorrente nos romances naturalistas. Por isso, inclusive, o nome naturalismo, né? Caminha justifica a escrita como nada mais que uma inversão sexual, como estudado nos livros de medicina legal, de acordo com as observações da ciência. Inclusive, alguns desses cientistas, em algum momento, são até citados pelo narrador. Tinha essa presença muito forte dessa ciência que trabalhava com as patologias, né, sexuais. Eles tinham centenas de categorias para descrever essas parafilias que eles chamavam, né, e a homossexualidade entrava numa dessas parafilias, né, então tudo era visto dentro dessa ciência, uma ciência impregnada de moralismo, era tudo visto com algo errado a ser combatido, né. Nós temos muito aquela coisa do cinto de castidade, né, das punições praticadas com as crianças, com os adolescentes, no caso, né, para eles não se masturbarem à noite. O sexo só era aceito dentro do eixo matrimonial, homem e mulher. Fora disso, ele era visto como algo anormal, abjeto, que é um termo que nós usamos aqui, né, e inclusive como uma doença mental, né. Eles trabalharam muito com essa ideia de doença mental, e ela contamina muito a literatura do século XIX, especialmente no naturalismo. O naturalismo, ele quer trabalhar com aquela ideia de que aquelas pessoas tinham essa diferença a partir dessa questão mental. Sim, a Enita perguntando aqui, né, se eu acho que esse livro seria aceito nas escolas hoje, eu também acho que não. Não sei se vocês lembram de um caso da UFV, eu trabalhava lá na época, quando o livro do Dalton Trevisan foi proibido de
de ser trabalhado no vestibular, e tipo assim, romance contemporâneo, tem palavrão e tudo mais, né, eu acho pouco provável também, né, que ele fosse aceito. E aí mostra essa força, né, do romance, dessa censura social, né, dessa censura que prevalece ao longo dos tempos, mesmo quando não tem uma lei proibindo você, essa questão do moral, do imoral, do amoral, da arte, né, nós vimos muito recorrente com a questão dos museus, há um tempo atrás, aí, uns 2, 3 anos, teve esses casos dos museus, que algumas exposições foram proibidas, né, pensando nessa questão da moralidade, né? Então, realmente seria, mesmo que ele fosse aceito nas escolas, haveria uma polêmica muito grande. Né? Quando eu li ele a primeira vez, eu li na escola, mas não dentro da sala de aula. Ele tinha na biblioteca e eu li na biblioteca da escola. Ele existia na escola, mas eu nunca tinha tido contato com ele. Sim, ele foi considerado comunista na época da ditadura Vargas, foi proibido também de circulação, né? Para vocês verem como que as voltas que o mundo dá, né? Acusado de comunismo. Agora, o que ele tem de comunista, eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer. Aqui, eu vou falar um pouquinho da escolha desse tema que a gente, eu acho que estava no pensamento, assim, porque a gente conversava com um, o outro conversava também, e a gente falava do mesmo assunto. E aí depois teve aquela lista de livros que o governador de Rondônia, se eu não me engano, lançou, que era proibido qualquer livro do Rubem Fonseca, qualquer livro de não sei o que. E o Bom Crioulo a gente pensou assim, em colocar, porque ele é um livro clássico, a gente sempre prefere começar por um livro mais fininho, um livro de fácil leitura, mas é um livro que é simples, mas complicado também, ao mesmo tempo, né? E o tema, literatura sem censura, a gente pensa assim, que nesse momento que a gente está vivendo essa polarização na política, na educação, então tem muito livro que vive, como você colocou, uma conspiração silenciosa, né? Já que a gente não tem a censura legalizada mais, então a gente acaba tendo essa censura velada, né? Alguns livros, principalmente na educação e nas bibliotecas, a gente vive essa questão desse livro não pode, esse livro não deve ser lido, não deve ser debatido, e tem coisa melhor. Né? E termina assim, tem coisa melhor, porque essa questão mesmo de negar o que é diferente, né? E igual você falou, assim, do título, hoje em dia, se você chamar alguém na rua de negro de alma branca, de bom crioulo, esse tipo de coisa, você não tem como. Então, se você indica um livro desse, fala assim, por que você não leu Bom Crioulo, já que você gosta de literatura erótica, sei lá, homo, não sei nem os termos. Para você saber que no Brasil também tem, né, literatura escrita com esse tema, não precisa ficar lendo só 50 tons de cinza, você pode ler muitos outros que são bem legais, mas essa questão aí, a pessoa, mas esse aí não, bom crioulo, então não vou ler isso deve ser racista. E, assim, realmente um livro, se você fazer uma análise com o que a gente tem de conhecimento hoje, ele tem muita coisa de racismo, mas é questão da época. Então, a gente já disse de problematizar, né? Não é também de censura e tudo mais, mas de você ler o material e ter a problematização a respeito do contexto em que ele foi produzido, né? Da época, quem era o autor, quem era aquele, que momento foi aquele, né? Que foi o caso também, que foi muito polêmico, do Monteiro Lobato, né? Não sei se vocês lembram dessa polêmica envolvendo a obra do Monteiro Lobato por causa do racismo, né? Porque ele tinha estava envolvido com muitas questões de teoria desculpa, de teorias que eram racistas, né, e tudo mais, e a forma como ele construía as personagens era muito naturalizada, tipo assim, muito próximas desse paradigma do século XIX, de bestialização, de naturalização, de comparar o mulato e o negro aos animais, né, e tudo mais.
isso virou uma grande polêmica, né? Deve-se proibir ou não o Monteiro Lobato, né? Deve-se, né? E é uma questão que realmente pega, né? Eu sou da opinião que não tem que proibir literatura, né? Tipo assim, tem que se ter um senso crítico, né? Você também não pode, enquanto professor, só jogar o livro, já pensando no nosso papel enquanto professores, né? Que é o meu papel aqui. Eu sou palestrante, estou dando essa palestra aqui, mas eu sou pesquisador de literatura e também professor. É ter esse pensamento, né? De até que ponto que eu vou desenvolver determinado debate com o meu aluno quando eu trago esse livro para a sala de aula e converso sobre esse livro, né? Porque se você vai estudar realismo, naturalismo, você vai discutir as obras do século XIX, é uma obra rica para discutir esse assunto, mas nós também temos que ir trazendo essa questão, né, dos olhares com relação ao nosso século, porque é um pensamento totalmente diferente do que nós temos hoje, né? Ou pelo menos teoricamente deveria ser, né? É o que acontece em alguns campos, né? O Juan, tá me ouvindo? Então, é a Cristina. Eu não ativei a minha câmera. Então, a questão da Rua da Misericórdia, né, onde ficava a casinha, por esse nome, né, de tudo que aconteceu lá, também me chamou muita atenção a questão mesmo da foto do imperador, né, de ser destacado, de ser citado tantas vezes dentro do texto, para falar do declínio mesmo disso, né, e de onde ele estava, e o imperador vendo tudo aquilo. Eu acho que o livro... Oi? É como se o quadro estivesse observando tudo, né? Né, você vai ter que ver isso aí agora, né? E dessa conspiração do silêncio, que me chamou muita atenção também, sabe? Em todo momento, né? Em todo momento. Até mesmo enquanto a Carola observava, né? E via... não precisou de nada, né? Não precisou de falar. Tudo ficava mesmo entre linhas, né? Tanto da Carola com o relacionamento dos dois, e não precisava de falar abertamente, né, do que se tratava aquele relacionamento. Quando eles também, dentro da corveta, né, que eles iam deitar, eles se deitaram juntos, e naquele momento lá que ele descobre o corpo do Aleixo, e assim, todo mundo via, né, e isso eu achei muito interessante como o autor colocou, e que, sabe, não precisava de ser dito, né? Eu gostei muito dessa... E não se tinha, inclusive, essa... As pessoas não ousavam dizer também, né? Não se ousava conversar muito sobre o assunto. Aquela angústia também, né, dele no hospital, né, escrevendo carta, sabe? Alguém falou aí que a trilha sonora seria de suspense, né? De suspense, que alguém falou? Gente, como que a gente entra naquele sofrimento, né? Nós chegamos até a discutir um pouquinho no grupo se aquilo era amor, né? Que tipo de amor que é esse, mas é uma obsessão, uma loucura. Na verdade, ele sempre foi muito possessivo, né? Com como que ele chamava? O Aleixo. O Aleixo. Mas até hoje a gente, nas relações, hoje a gente vê com relação ao feminicídio, né? Que amor que é esse, né? Que faz daquele jeito, e o tanto que ele se sentia angustiado, né? O Aleixo, de servir a ele daquela forma. Né, e não tinha coragem de levantar a voz para ele, né? Então é muito angustiante aquele momento que ele está lá no hospital sofrendo, mas de um amor muito possessivo. É a forma de amar dele, sei lá, nem sei. Sei que você que é especialista nessa área do feminismo, não é isso que você disse? Né? Da teoria. Como que chama? Teoria queer? Teoria queer. Queer era um palavrão, né, utilizado nos Estados Unidos, em língua inglesa, né, que é tipo bicho, viado, né, era um palavrão de baixo calão que foi incorporado pela crítica e transformado no nome de uma teoria para falar sobre a diferença
né, sobre essas questões envolvendo o anormal, né? Que é o termo que nós usamos hoje, que a gente estava discutindo, né? Os seres que são considerados abjetos. Não necessariamente o gay, né? Mas trabalha com outras questões de classe, de raça, de condição, de questões físicas e tudo mais. Mas, sim, é um relacionamento muito possessivo, e nesse caso aí, acho que tem muito a ver com a tentativa do narrador de transformar isso em algo patológico, né? De evidenciar esse caráter patológico, porque era visto no século XIX como uma patologia, né? Na Inglaterra foi crime, inclusive até o século XX, né? Então nós temos esse olhar aí de uma ciência que transformava essas questões de sexualidade em questões médicas. Então, quando ele vai trazendo essa coisa do nervo, ele usa muito essa palavra, né, dos nervos, da coisa da cabeça, né, para ir associando com a questão mental, que é uma recorrência do naturalismo, como nós podemos, vocês lerem outros romances naturalistas, todas essas questões que dizem respeito à sexualidade, né, masturbação, homossexualidade, triângulos amorosos, sexualidade fora do casamento, né, todas essas taras que nós tínhamos aí, né, ele trabalha com outras taras na narrativa, né, o próprio não é capitão, né, a pessoa lá do navio que chicoteava, tem uma hora que ele fala daquele prazer que aquela pessoa tinha ao chicotear os outros, né, então isso vai sendo sempre trazido no romance como essa necessidade do narrador naturalista de falar sobre essas taras e anormalidades sexuais, que vem muito dessa presença da teoria do Freud, que vai ganhando força no século XIX, né, e se relacionando também com aquela questão do darwinismo, de toda essa ciência que estava presente aí na literatura naturalista e realista. Eu acho que não era um ponto na época, a questão da idade dele. Né? Eu imagino que no século XIX não tinham essas restrições que nós temos hoje com relação a considerar de certa idade pedófilo, né, e tudo mais. Foi construído no século XIX essa coisa da proteção, de proteger a criança, esse discurso foi ganhando muita força na era vitoriana e nessa sociedade do século XIX, mas ainda não com a força que nós temos hoje, a ponto de ele ser um adolescente, isso ser considerado crime de pedofilia e tudo mais, isso não chegava não era algo que eles consideravam um ponto de discussão nesse momento aí, né, a idade dele. Quando eu li, eu falei assim, é como nós lemos Diva também, que era um livro assim, O Crime do Padre Amaro, que a questão da época, a gente já sabia o destino final, né? Não ia dar para ser diferente. E aqui também a gente sabe que, pelas condições da época, Aleixo e... Nossa, esqueci o nome do biógrafo. Se eles ficariam juntos. A gente já sabe que, pela época, o narrador não ia permitir isso. O escritor não ia comprar essa briga desse tamanho, né? Então, assim, a gente já vai analisando, mas dá uma tristeza de ver que era isso, e igual você está falando, não evoluiu tanto. E continua sendo, né, Eni? Então a gente... E continua sendo. Não mudou, né? A gente vê que a questão do racismo, da homofobia, não sei, às vezes até me dava um certo alento quando eu estava lendo, sabe, de ver as pessoas nessa... Ficou muito para mim essa questão da conspiração do silêncio, porque realmente hoje se acha no direito também de afrontar, né, nessa cultura que a gente está vivendo, nesse momento que a gente está vivendo, de tanta afronta, eu não aceito, e não aceitar é motivo para que eu te afronte, né? E naquele momento lá, as pessoas não é que respeitavam, né? Mas também não houve aquela afronta que a gente tem visto tanto, né, ultimamente. Eu não sei se eu poderia dizer que a situação até piorou, não sei, de repente até está pior.
Então, é agradecer, a gente vai encerrar e você está convidado a vir pessoalmente, lanchar e ganhar um presentinho e participar online das outras, tá? A gente vai te mandar o convite. Me manda as informações que eu assisto. Um abraço para vocês. Muito obrigada pelo convite. Se cuidem aí nessa quarentena. E até mais, até a próxima. Obrigada. Um beijo. Obrigada, Eni, pelo convite. Eu só ver se eu tenho